tema da mensagem de hoje é um mover maior sobre a sua vida. Quem recebe, diga amém. Isaías capítulo 55, eu vou ler na Nova Versão Internacional, versículos 8 e 9, está escrito assim. Vamos comigo, telão. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Quem é que declara? Declara o Senhor. Eu estou pensando, aí Deus fala, ei, não é melhor você parar e querer saber quais são os meus pensamentos? Às vezes a gente pensa assim, eu estou pensando muito grande, e Deus olha e fala assim, ei, se você se abrisse para os meus pensamentos na sua vida, você ia entender o que é grandeza de verdade. E essa grandeza é em todas as esferas. Sobre perdão, já perdoei demais. Aí Deus fala, se você entendesse o meu pensamento sobre perdão, eu já amei demais, eu já plantei muito amor aqui. E Deus olha e fala, se você abrisse sua mente, seu coração, para o que eu penso sobre amar, Deus está nos chamando a abrir o nosso entendimento, a elevar a nossa capacidade de enxergar situações não mais apenas do ponto de vista natural, humano, carnal. Mas se Deus nos oferece alguma coisa, quem é que tem filhos? Você oferece algo para os seus filhos, só para fazer vontade e fazê-los sofrer? Você oferece porque você quer compartilhar, não é isso? Se Deus está oferecendo pensamentos maiores, significa que Ele quer que a nossa mentalidade venha abrir. E olha só, 2 quartas-feiras eu ministrei sobre mentalidade brilhante, e hoje falando sobre a expansão de pensamento. Esse é um tempo em que, se nós nos abrirmos ao mover que o Espírito Santo está trazendo sobre nós, nós vamos sair com a mentalidade aberta, expandida, para avançar em novos níveis. Ele diz, meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O verso 9 ele ainda vai dizer, como os céus são o quê? Mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. É Deus dizendo assim, toda vez que você se sentir bloqueado, toda vez que você se sentir esgotado, toda vez que você chegar no seu limite, faça uma pausa e procure a minha mentalidade. Procure ouvir minha voz, procura o meu pensamento. Senhor, cheguei no meu limite, Senhor, eu não aguento, mas eu não vou desistir e nem vou tomar uma decisão de cabeça quente. Eu não vou tomar uma decisão precipitada. Deus, me mostra o teu caminho. Deus, Senhor, abre a minha mentalidade, me dá esse entendimento, me faz enxergar o que eu ainda não consegui, porque Ele está oferecendo. Irmãos, é incrível. Isaías profetizando, ele fala sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, ele fala sobre juízo, ele fala sobre tudo. Mas uma das coisas importantíssimas que Isaías fala e muita gente não entende, é que se nós nos abrirmos, a nossa mentalidade expande, não mais do ponto de medir na terra, o QI vai passar 200, não é essa a questão, é sobre a inspiração do céu. José não era técnico agrícola, José não tinha formação em administração de empresas, ainda que José não fosse nenhum ignorante, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo apologia à ignorância. O que eu estou dizendo é que José, quando vai interpretar o sonho de Faraó, ele está pensando com os pensamentos de Deus. Ele interpreta, ele entende o que Deus quer dizer, porque ele deixa a mente e o coração dele abertos para Deus. Agora, como é que José conseguiu? Alguém aqui quer ter sua mente e o seu coração abertos para Deus? Mas nós suportaríamos passar por tudo que José passou com os irmãos dele, com Potifar e companhia, e nunca se vingar? Quando José governa o Egito, ele poderia dizer assim, chama o Potifar com a mulher dele aqui, que agora eu quero o quê? Justiça. Não era justiça, era vingança.
Ele precisava de alguma coisa da casa do Potifar? Não. Ele já está governando o Egito inteiro. Não faz sentido nenhum. Ele não vai atrás de Potifar. Um dos grandes problemas nossos é que a gente quer construir o futuro com o passado. Eu vou dizer de novo essa, e você nunca mais esqueça. Um dos nossos maiores erros é tentar construir o futuro com o passado. A gente usa o passado como parâmetro, a gente usa o passado como referência. Você nunca deve ter ouvido, eu já ouvi porque eu atendo muitos casais, né? Ó, se ele fizer isso de novo, ou diretamente, eu não vou aguentar mais isso não, até agora, daqui para... Ó, e a pessoa não está se referindo a nada no presente. Ela está pescando lá atrás uma coisa, aí o outro fala assim, eu nem lembrava disso, foi mesmo, né? Foi. Aí a gente vai pegar um ditado popular, bonito para manter um coração sujo. Quem bate? Vocês sabem, não dá de... Quem bate? Esquece. Quem apanha? Não. Gente, mais uma vez eu digo, ninguém aqui está fazendo apologia a eu e você ficarmos debaixo de exploração ou de maus tratos. O que eu estou dizendo é que enquanto a gente ficar dizendo assim, se lá atrás não tivessem feito um mal para mim, se lá atrás aquela oportunidade eu não tivesse sido injustiçado, se um dia, Deus se apresenta a Moisés em Êxodo 3, quando Moisés fala, quem eu digo ao povo que me enviou? Eu preciso dar um nome, que Deus, como é que é? E Deus disse, eu sou. Eu não era, e nem serei, ainda que Deus seja Senhor do tempo, alfa, ômega, princípio e fim, mas Ele é atemporal, Ele é presente em todo o tempo, Deus vê tudo de uma vez só. Esse é o tempo de eu e você mergulharmos na visão de Deus. Esse é o tempo de nós abraçarmos a mentalidade de Deus no tocante à coragem, a perdão, a graça, a amor, a ousadia, a fé, a renovo. Esse é o tempo de confiar, porque Deus está movendo a igreja. Tudo que Deus faz é com propósito. Quem crê nisso? Até a nossa mudança geográfica a gente não é por acaso. É natural que alguém fale, mas eu gostava mais daqui, outro vai dizer, eu gostei mais de lá, outro vai gostar, está tudo bem. Mas uma coisa é fato. Deus está nos levando, e eu discernindo, Deus isso, Deus aquilo, nós procuramos ali, procuramos acolá, procuramos tudo que é canto. E o nosso foco nunca foi Marechal Deodoro. E de repente Deus nos dá um prédio, Marechal Deodoro. Deus nos tira da José Fornari, que foi uma bênção, que é uma bênção até aqui. E diz assim, vou levar vocês para um endereço. Ainda que tenha uma limitação ali na frente, pela questão da rampa, mas o endereço, Marechal Deodoro. Presta atenção. É uma rua conhecida na cidade ou não? É conhecida como o quê? Por exemplo, rua do quê? Sabe o que eu entendo? Deus dizendo assim, eu estou levando o meu povo a um lugar de referência. Eu estou levando o meu povo a um lugar onde há provisão. Eu estou levando o meu povo num lugar onde há movimento, onde há vida. Ei, presta atenção que nenhuma palavra de Deus é em vão. Ontem faleceu Cenoura Bravanel, Silvio Santos, o maior comunicador que o Brasil já teve. Isso é indiscutível. E um dos maiores, se não o maior empreendedor que esse país também teve. Aí agora vão pipocando os vídeos, né? As homenagens. Quem viu alguma coisa? Eu vi. Eu vi porque é um homem inspirador. Inspirador. Aí você vai ver, um dos vídeos que eu vi, o Silvio Santos falando do significado do nome dele. Quem viu esse? 2 pessoas. Sabe por quê? Ele é de família o quê? Ascendência judaica. Inclusive, na linhagem dele lá em cima vai bater em quem, vocês sabem? No rei Davi. Dos sefarditas. Depois você vai ver isso aí. Aí o que acontece? Pastor, e o que isso importa? Eu fui para a igreja, você foi pregar sobre o Silvio Santos? Não. Eu vou te dizer que o judeu, no geral,
ser monoteísta, ter só um Deus, e viver em função do relacionamento com Deus, ainda que muitos sejam cegos na religiosidade, mas vivem em função de um relacionamento, buscando ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Israel, eles entendem que nenhum nome é por acaso, que nenhuma mudança geográfica é por acaso, que nenhuma direção na nossa vida é por acaso. Ou estamos permitindo o diabo nos empurrar, ou Deus está nos movendo. Eu creio que Deus está nos movendo, e se Deus está nos movendo, o que eu preciso é ter a minha mente aberta, o meu coração sensível, para discernir tudo que Deus quer fazer nesse novo tempo, para que não haja um desperdício. Para ficar bem simples, se você tem uma loja que você vende acessório para celular, no bairro, no cantinho, ou você vai ter um quiosque ou uma loja dentro do shopping, é igual? Hein? Posicionamento é igual? Comportamento é igual? Então presta atenção que o que Deus está dizendo não tem a ver, gente, pelo amor de Deus, com o ponto de vista comercial, tem a ver com o ponto de vista de posicionamento. O que, para onde, para que tempo, o que essa estação quer dizer para a gente. Nós estamos entrando numa estação de referência. Quem estava aqui no Jeová Jireh de novembro, que teve aqui? O pastor Ivan Insano virou, pegou uma garrafa aqui do refrigerante mais conhecido do Brasil, falou, do mundo, né? E falou, vão procurar vocês vão ser referência. Quem lembra disso? Deus não joga a palavra no vazio. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Abra o coração, abra a sua mente, porque Deus quer te levar a uma visão, a pensamentos muito maiores, para que o nome dele, esse é o propósito, para que o nome dele seja exaltado na terra, para que alguém diga assim, como é que você consegue ter paz no meio disso? Como é que você consegue vencer isso? Você vai dizer, foi Deus quem fez isso, foi Deus que mudou meu coração, foi Deus que me deu essa tranquilidade, foi Deus que me deu essa visão. Pare de lamentar porque algumas coisas não saíram como você esperava. E ao invés de ficar perguntando por quê, pergunte para quê, Deus? Para quê? Eu entendo que dói na hora que a gente está sendo provado, e na hora a casca, sabe, Deus quer formar uma casca mais grossa para suportar uma nova estrutura de algo maior que Ele quer fazer, e dói. Sabe por que você sair feliz, dizendo está tudo certo, recebe a ligação, está tudo errado, na volta quebra o carro, aí você pega o outro também quebra, aí você pega o outro de volta, aí anda 2 dias e quebra de novo, fala, mas não é possível. E em tudo isso, glória a Deus, vamos para cima. Aí dali a pouco Deus fala, agora terminamos essa parte aqui, vamos começar a desatar a bênção. Aí começa a pipocar a bênção de tudo que é lado. Segure firme, porque Deus está trabalhando. A Bíblia diz que Ele trabalha na vida daquele que nele espera, na vida daquele que nele crê, confia. Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar de um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. É desse Deus que a gente fala, é nele que a gente confia. Põe o tópico para mim, por favor, presta atenção nisso. Portas se fechando, nem sempre são sinal do quê? De fim. Se fechou uma porta, tá, e aí Deus, o que é agora? Porque eu estava acostumado que tudo desse certo, e agora deu errado. O que eu faço? Eu estava acostumado a todo mundo me aplaudir, agora ninguém aplaudiu. Eu estava acostumado a todo mundo me apoiar, e de repente tive que lidar com gente dando as costas. E às vezes a gente pensa que é o fim. Mas mudanças para algo diferente e até o quê? Melhor. Gente, só pegando mais um exemplo, de manhã eu nem toquei no assunto, nem comentei, mas agora à noite vieram 2 exemplos, então vamos lá. Segundo só exemplo, alguns anos atrás, aliás, muitos anos atrás, o Israel, vai lá para o Kids, vai. Alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, quebrou o grande carro-chefe no tocante a recurso do Silvio Santos. Alguém lembra qual era o nome? Baú da Felicidade. Era dali que vinha todo o dinheiro, tudo. Silvio Santos faliu por causa disso? O que ele montou? Alguém sabe? Eu já contei, não é porque ele morreu agora não, porque eu já falei isso algumas vezes, dando como exemplo em culto. Ele foi e abriu a Jequiti. Gente, cosmético, dá mais dinheiro ou menos?
Em vez de ficar lamentando porque um erro contábil, porque um desvio, porque... Peraí, o que eu posso fazer? Eu sempre dei esse exemplo. E muitos aqui vão lembrar. Gente, se o Silvio Santos perder tudo amanhã, hoje, amanhã ele monta a barquinha de cachorro-quente e se torna a maior rede de cachorro-quente do Brasil. Quem lembra de eu falar isso várias vezes? Sabe por quê? Porque tem gente que está aberto. Deus está me dando oportunidades. Mas se fechou uma porta, ok, mas Senhor, eu quero enxergar além do que os meus olhos estão me mostrando, além do que a ligação que eu recebi, o WhatsApp que eu recebi, a mensagem, o e-mail. Quando vier uma má notícia, pergunte para Deus: Deus, me mostra, me faz enxergar além dessa notícia, porque a notícia eu já vi, agora eu quero ouvir o Senhor. Deus tem algo maior para mover sobre a tua vida. É hora de um mover maior. Olha o exemplo disso em Ezequiel. Vem comigo, capítulo 1 primeiro, depois a gente vai no 47. Ezequiel 1. Você está em Isaías, você vai passar Jeremias, Lamentações, aí já é Ezequiel, antes de Daniel. Ezequiel capítulo 1, versículo... Peraí, deixa eu pegar aqui só para... Garrou. Pronto. 1, diz assim, ó. Em 31 de julho de meu 30º ano, jovem, 30 anos tinha Ezequiel, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus fizeram o quê? Os céus fizeram o quê? Se abriram, gente. E tive o quê? Visões de Deus. Presta atenção. Ezequiel foi levado para o exílio. Ele está numa terra que não é a terra dele, e não importa o quanto ele construa ali, não é nada dele. Isso é legal? É gostoso? Ele é um preso de luxo, porque ele serve no palácio do rei. Mas nem por isso ele é livre. Ele só é um preso de luxo. Ainda assim, os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Essa é a palavra de Deus para a gente nesse tempo. Ainda que algumas áreas da nossa vida pareçam estar presas em algo, Deus tem céus abertos e visão para a gente. Até na Babilônia Deus teve céus abertos e visões para quem manteve o coração nele. Esse Ezequiel é um dos que decide crer em Deus, mesmo em território hostil, mesmo em um tempo difícil, como era esse. E aí os céus se abrem, em nome de Jesus é tempo de céus abertos sobre nós. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao quem? Ao quem? O que está escrito aí? Não, peraí, tem que ir comigo o telão, senão não adianta. A palavra do Senhor veio a quem, gente? Ao quem? Sacerdote Ezequiel. Sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve onde? Sobre ele. Ezequiel então era o que primeiro, gente? Sacerdote. E eu preguei isso no começo do ano e vou reforçar hoje aqui. Sacerdote servia onde? Onde que o sacerdote trabalhava? Onde era o local de ofício, de trabalho do sacerdote? Onde? No templo. Isso é tão sério que fica claro em João 4, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ela vai tirar dúvida. Quando ela reconhece quem é Jesus, ela pergunta: onde? Onde nós devemos adorar de verdade? Os judeus dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é aqui em Samaria. Fala aí, onde é que devemos adorar? Jesus responde para ela: eis que virão dias, e eles já vieram, é chegada essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não vai ser em Jerusalém apenas, não vai ser em Samaria apenas.
Aí é interessante que no final Jesus diz, mas a salvação vem dos judeus. Ele não precisava falar disso. Ele falou, ei, ninguém menospreze os judeus. Um judeu morreu para nos salvar. Deus podia ter escolhido colocar Jesus em qualquer nação. Aí, esse sacerdote Ezequiel, que a gente conhece como profeta, começa a sua vida aí no auge dos seus 30 anos, jovem, fase adulta ali, bacaninha, onde ele pensa, agora eu vou desenvolver meu ministério, vou ser uma bênção. Ele está exilado na Babilônia. E exilado na Babilônia como sacerdote, tem como ele exercer o ministério dele? Perdeu o emprego, perdeu o ofício, perdeu o ministério, as portas se fecharam. Por quê? Porque o sacerdote servia aonde mesmo, gente? E o templo estava onde? Em Jerusalém. E como? Destruído. O homem está fora de Jerusalém, e eles não podiam servir fora do templo. Primeiro obstáculo, geografia. Segundo obstáculo, o templo está destruído. Em outras palavras, Ezequiel está vendo o ministério dele sabotado. Ezequiel está vendo o ofício dele sabotado. Ezequiel está vendo o futuro dele sabotado. Só que Deus abre os céus e dá visões a Ezequiel. Ei, às vezes eu e você vamos olhar para cenários diante dos nossos olhos e vamos pensar assim, está sabotado, as portas estão fechadas, não tem o que fazer, chegou no limite. Aí Deus vai dizer, ei, calma, porque eu ainda tenho visões para você e eu ainda tenho céus abertos sobre a tua vida. Ainda que para isso eu tenha que mudar coisas dentro da tua essência. Às vezes o tempo que demora para uma situação na nossa vida mudar, não é do cenário externo, não é o exterior. É para Deus mudar o nosso interior. É para Deus trabalhar a nossa essência. Enquanto Deus não completar a obra na nossa essência, Ele não pode nos dar a nova missão. Enquanto Deus não mexer na nossa essência, Ele não pode, gente. Quem aqui tem filhos? Você pega o seu filho de 4 anos de idade, 5 anos de idade, 3 anos de idade, que nunca entrou na piscina, joga ele lá e fala, aprende a nadar. É assim? O que você vai fazer? Ensinar. Você põe numa bicicleta sem rodinha, ele com 5 anos de idade fala, sai pedalando sem rodinha. É assim? O que você vai fazer? Ensinar. Você pega e dá a faca e fala assim, agora vai descascar cebola, vai cortar batata, vai descascar batata, vai isso. Que isso? Agora você vai. É assim? Não. Você vai ensinar. Você vai capacitar, depois você... Agora pode ir. Deus está trabalhando estruturas e essências para multiplicar algo que Ele falou conosco desde o final do ano passado. Gente, aquela live que eu fiz lá no ano passado, dia 29 ou 30 de dezembro, que eu perguntei para Deus, Deus, me fala sobre 2024. E eu abri uma live assim, despretensiosa, estava na casa da minha irmã, e Deus deu 4 palavras. Alguém lembra das 4 palavras? Quais são? Renovação, restauração, multiplicação de dons e multiplicação de habilidades. Renovação, restauração, eu não vou falar de tudo aqui, porque senão a gente sai do foco, mas multiplicação de dons e habilidades. Ezequiel nasceu para ser sacerdote, mas já que ele está na Babilônia e não dá para ser sacerdote na Babilônia, Deus fala, Ezequiel, fica tranquilo que fechou essa porta aí, mas não é o fim. Eu tenho algo novo na tua vida. Eu vou multiplicar seus dons, eu vou multiplicar suas habilidades, mas você não vai enterrar o seu talento. Ei, família de Cristo, esse é um tempo de multiplicar, receber de Deus capacidade para multiplicar dons e habilidades, mas não vamos enterrar nossos talentos. Olha o que diz o tópico, presta atenção nisso aqui. Cadê o tópico? Põe o tópico, por favor. Cenários são transformados à medida que fazemos o que, gente? Não, espera aí, não é isso aí não. Não é isso aí não. Pulou um. Cadê o que parecia ser o fim? Não é esse? Vocês precisam me ajudar em cima, pessoal. Agora sim. O que parecia ser o que, gente? Opa! Ezequiel não vai poder fazer mais nada. Afinal de contas, ele está na Babilônia. Lá não tem templo, lá nem pode adorar, não tem que ir para Jerusalém.
O templo em Jerusalém está destruído, é o fim. E aí, Ezequiel, o que você vai ser na vida? Eu vou sobreviver até morrer. Mas qual é o teu propósito de vida? Eu tinha um. Mas quando fomos trazidos para o exílio, eu perdi propósito. Não tem mais o que fazer. Ei, quem dá a palavra final na minha e na sua vida é Deus. O que parecia ser o fim era na verdade o que, gente? A transição e multiplicação de dons e o que mais? Habilidades. Às vezes nós estamos enterrando o que Deus está transicionando. Às vezes a gente está desistindo de algo que Deus só está mudando a forma. Quantas pessoas desistiram dos seus sonhos? Quantas pessoas desistiram de lutar por causa de um diagnóstico médico? E pessoas que tiveram um diagnóstico mais grave venceram, foram curadas. Quem já viu gente que se entregou por causa de um diagnóstico? E tem diagnóstico que é terrível, que é pesado, mas tem gente que foi lutar. Eu lembro 1º de dezembro de 2022, quando eu e a pastora estávamos voltando de São Paulo de um velório, e a gente recebe uma ligação. Aí a mãe dela fala comigo: o Hamilton foi baleado. Primeiro momento eu não sabia onde, foi baleado, tá. Aí ela: o que foi? Falei: não, calma, aí eu vou dar não, ai meu Deus, calma. Saio dali para ir em direção ao hospital, dirigindo, a gente estava em São Caetano. Meu cunhado liga para o pastor e fala assim: Angélica, o tiro foi na cara. Nessa hora, um tiro a queima-roupa, aqui no meio da cara. Qual que é a expectativa? É o fim ou ainda tem vida? Hein? Mas Deus diz: tem vida, está aqui na primeira fileira exaltando o nome de Jesus. Só que precisava assumir uma nova forma. E aí o que Deus faz? Começa transição, começa a transformar, começa a mexer na essência. E não é gostoso, mas vale a pena. O final vale a pena. Persevera. Deus às vezes está tocando na ferida onde a gente não queria. Para nós homens casados, tem homem casado aqui? Sermos maridos melhores para as nossas esposas, ao invés de ficarmos esperando que elas nos amem como Cristo amou a igreja, aliás, que elas nos honrem como ao Senhor, nós vamos ser aplicados em amá-las como Cristo amou a igreja, para que as mulheres sejam mulheres, esposas melhores para os seus maridos. As irmãs estão aí ainda? A empolgação de vocês me preocupou agora. Ao invés de ficar falando: você não vai me amar como Cristo amou a igreja, elas vão dizer: eu vou te honrar tanto como ao Senhor, que eu vou te constranger a me amar como Cristo amou a igreja. De modo que os filhos não vão entrar em debates com os pais, mas vão dizer: eu vou honrar pai e mãe. De modo que eles vão ver Cristo em mim. De modo que os pais não vão ter coragem de sabotar seus filhos, mas vão dizer: meus filhos são de honra, eu preciso encorajá-los. É um tempo de transição. Tem algo maior, tem um mover de Deus maior sobre a nossa vida. E eu estou recebendo. O que parecia ser o fim era na verdade transição. Com multiplicação de dons e habilidades. Ezequiel, o que foi? Vou mudar. Como é que vai ser esse negócio, Deus? Eu vou multiplicar seus dons e habilidades. Deus, porque eu aqui como sacerdote. Imagina, céus se abriram e Deus começa a dar visão. A hora que os céus se abrem, o que Ezequiel pensou? Primeira coisa que ele deve ter pensado: Deus vai nos levar de volta para Jerusalém. Por quê? Ele era o que mesmo? Sacerdote. A visão de Ezequiel era só uma: nós precisamos voltar para Jerusalém, reconstruir o templo e eu posso exercer meu ministério. Você concorda comigo? Mas os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são maiores e mais altos que os nossos. Você não vai ficar só numa visão, você vai ficar na visão de Deus para cada dia da sua vida. Todo dia Deus tem algo novo. Por que, pastor, ler a Bíblia todos os dias? Por que, pastor, orar todos os dias para ganhar um prêmio de bom comportamento espiritual, para parecer religioso para Deus? Não! Para crescer em fé, para estar preparado para os desafios, para aperfeiçoar a minha intimidade com Deus, para permitir que Ele tenha mais de mim e para que eu me abra para ter mais dele em mim. Quem entende isso? A visão de Ezequiel, qualquer um diria assim: Ezequiel, ora aí. Pelo quê? Ora para a gente voltar para Jerusalém. Afinal de contas, se a gente não voltar para lá, você nunca vai exercer seu ministério. Você vai ser um Zé Ninguém. Você precisa voltar para lá, para você poder ser sacerdote. Aí Deus fala: Ezequiel, oi,
Deixa eles falando. O Ezequiel de hoje é o Rogério porque os meus pensamentos são maiores e os meus caminhos também são mais altos. Mas Deus, o que você vai fazer? Não vou levar você para Jerusalém agora de volta. E Deus, então eu não vou ganhar o que eu queria, o meu ministério lá no templo. Não, mas você vai ser meu profeta onde eu te enviar. Olha o que diz o capítulo 2 também de Ezequiel. Ezequiel 2, verso 1, está escrito assim: levante-se, filho do homem. Olha só, levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Deus colocou Ezequiel como, gente? Em pé. E eu ouvi suas palavras, eu estou no verso 2, com atenção, e na nova versão transformadora. Ouvi suas palavras com o que, gente? Atenção. Deus, quando Ele nos dá uma palavra, há uma mudança no nosso espírito. A graça, a glória, a unção, a presença dele vem sobre nós e começa a levantar o que estava caído. Irmãos, esse é um tempo de Deus levantar o que estava caído na minha e na sua vida. A gente precisa estar alinhado com Ele. Levante-se, filho do homem. Eu estou falando com você. Interessante que em Josué 1 é a mesma coisa. Josué, a Bíblia diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor vem falar com Josué. E aí o que Deus fala? Josué, se levanta. Moisés, meu servo, está morto. O tempo do Moisés foi uma bênção, mas acabou. Eu tenho algo novo. E para você eu vou dar dons e habilidades. Quais, Senhor? De conquista. Esteja aberto para os dons e habilidades que Deus quer te dar. Esteja aberto para a visão que Deus quer te dar. Mas esteja aberto para honrar Deus em tudo que Ele fizer na tua vida. Levante-se, Ele diz. O verso 3, ele vai dizer: filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo que, gente? Povo teimoso. Olha Deus fazendo uma queixa aqui do povo de Israel. Teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano. Agora presta atenção no verso 5. Olha isso aqui. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes, pelo menos saberão o quê? Que tiveram o quê? Profeta no meio deles. Quem é esse profeta? Quem é? O que era sacerdote? Por que agora ele é profeta? Porque para ser profeta não tem território. Profeta é voz de Deus onde ele chegar. O que isso significa? Para de ficar preso no eu. É que eu pensei, é que eu queria. E se abre para a novidade de Deus. Porque Deus vai acender uma luz na tua vida onde Ele te plantar. Transições. Um mover maior de Deus. Esse Ezequiel que foi crescendo, os anos se passando, e todo mundo falando com ele: Ezequiel, nunca, né? Nunca. De repente Deus abre os céus e dá uma visão para ele e diz: Ezequiel, presta bem atenção, porque eu tenho um mover maior sobre a tua vida, os meus caminhos, meus pensamentos são maiores. E se havia uma limitação geográfica, se havia uma limitação de território, e você não podia ser sacerdote aqui, profeta você vai ser onde eu te enviar, até no palácio do rei da Babilônia você vai ser profeta. O que é isso? Deus está chamando a igreja para testemunhar Cristo onde nós estivermos. Porque assim, gente, sal dentro do saleiro faz diferença? É isso aí, ó. Não tem volume, não tem nada. Sal dentro do saleiro faz diferença? Nossa, coloquei sal aqui, a pontinha direita do sal parece estar mais saborosa que a pontinha esquerda. Você já viu isso? Agora pega uma comida sem sabor, pouquinho de sal, agora ficou bom. É ou não é assim? Deus está contando comigo e com você, para adorá-los juntos, para crescermos juntos aqui dentro e para testemunharmos Ele lá fora, para manifestarmos a glória dele lá fora. Como sacerdotes, nos reunimos no templo e buscamos a presença dele, adoramos a ele, damos honra, glória e louvor a ele.
mas como profetas, somos testemunhas vivas do poder, da graça, do amor, da virtude dele, onde ele nos colocou. É no trabalho, é na vizinhança, é na escola, é na faculdade, onde quer que seja. Deus quer que Cristo seja revelado aos homens através do meu e do seu testemunho. Nada é mais importante para Deus. A gente tem sonhos e Deus não é contra. A gente tem sonho de conquistar uma casa, um carro, uma viagem, o casamento, a roupa, comer num lugar, todas essas coisas. E Deus não é contra a gente ser abençoado, amém? Mas o que Deus quer mesmo de nós, onde Deus se realiza em nós, é quando, seja numa viagem, seja na compra de algo, seja no melhor ou seja no pior, a gente está testemunhando Cristo lá. A gente está mostrando que a gente confia em Jesus. Esse Ezequiel, que tinha tudo para pensar, minha vida nunca vai dar em nada, se tornou uma referência e foi levado por Deus para um lugar que a Sandrinha sonha em ir, um vale de ossos sequíssimos. Sandrinha fala: pastor, meu sonho era numa madrugada até a experiência de Ezequiel, ser colocada num vale de ossos sequíssimos. Imagina olhar para um lado, osso, caveira de um lado, caveira do outro. Eu olhar e falar: aquele é um fêmur, aquele ali é um crânio. Nossa, que beleza, né, Sandrinha? Já está quase gritando ali. Ei, Ezequiel é levado a uma visão profética sobre a restauração de uma nação inteira. Deus no vale de ossos secos, ou ossos sequíssimos, que é a visão que ele tem, lá em Ezequiel 37, coloca Ezequiel no meio do vale, para ele olhar para todos os lados e ver, não tem saída, não tem vida, não tem esperança, não tem expectativa, os ossos estão sequíssimos, é de muito tempo. Mas se Deus der uma palavra nesse meio, tudo volta a ter vida, e tudo no seu devido lugar. A mistura dos ossos não vai bagunçar o corpo. Por quê? Porque quem está restaurando é Deus. Ei, meu irmão, fica tranquilo, que a obra que Deus tem para fazer na sua e na minha vida não vai bagunçar a gente como corpo, não. Ele coloca cada coisa no devido lugar. Mas se a gente crê na palavra dele, esse é o Ezequiel levantado depois da visão, lá na Babilônia, lá nos dias difíceis, lá nos dias terríveis da vida dele. E é interessante que nessa multiplicação de dons e habilidades que Ezequiel recebe de Deus, Deus o leva a uma experiência que é onde a gente termina a nossa leitura de hoje, é Ezequiel 47. Vem comigo. O versículo 1 diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada de onde, gente? Opa, do templo. Deus leva a gente para o templo. O diabo quer levar para o mundo. O diabo quer levar para o quarto escuro. O diabo quer levar para a indiferença. O diabo quer levar muitos a serem desigrejados, desanimados, desesperados. E Deus quer nos levar à vida. E ele leva Ezequiel para a porta do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar. Água que flui do altar. Aí ele diz, do lado sul, ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quem que ia medindo? Ezequiel ou a figura divina enviada para Ezequiel? O anjo, Deus, quem estava ali com Ezequiel? Quem é que media, Ezequiel ou Deus? Sabe qual é o nosso problema? A nossa vida espiritual a gente quer medir. Ezequiel era conduzido. Ei, não diminua o que Deus está aumentando, e também não inventa o que Deus não está fazendo. Eis que digo que hoje Deus está me dando aqui, falando, não brinca com isso não. Mas não diminua o que Deus está falando. Não diminua as medidas de Deus para a sua vida. O que eu já vi de gente diminuir as medidas de Deus para a sua vida e se perder. Gente que foi chamada para servir, e um dia disse, não, minha vida está muito isso, muito aquilo, então eu não vou servir, porque isso está me atrapalhando minha família, está isso, está aquilo. Quantos casos, pastora Angélica sentou comigo e eu falava, ei, deixa eu dizer uma coisa, em alguns casos,
eu vi muito claramente, Deus me deu ousadia e falou, fale. Eu disse, se você tomar essa, você é livre para tomar a decisão que você quiser, mas eu estou te falando em Cristo e em amor, com todo sorriso, e continuei amigo, e continuou. Falei, mas se você tomar essa decisão, você não está deixando só um ministério que Jesus te deu. Você vai apagar a vida espiritual sua e da sua família. E você não volta mais. Esse não volta mais, pelo amor de Deus, gente, não praguejei, amei, ficamos, joia. Mas eu falei, é uma cilada do diabo. A grande maioria. Muitos deram ouvido. Grande parte não deram ouvido. E hoje, pararam de andar à medida que Deus deu. E ao invés de ter experiências com Deus, que encoraja a gente, irmãos, eu falo de coração. Cada vez que eu venho pregar aqui, eu preguei a mensagem de manhã, eu venho pregar à noite, é uma experiência nova com Deus. Quando eu estava saindo ali do escritório, eu falei ainda com o Paulo, lá com os irmãos, lá na ponta, eu falei, eu vou ter que subir só para pegar o microfone, porque eu já estava pronto aqui para entrar. Eu subi, peguei o microfone, Deus falou, não, calma, deixa eu te mostrar algumas coisas. Porque hoje de manhã algumas pessoas falaram, eu me emocionei quando chegou, subiu a rampa do novo templo, aí eu me emocionei tal hora, eu falei, Deus, eu que chorava tanto, emocionava tanto, emocionei nada. Aí quando chegou ali em cima, Deus falou, agora nós dois aqui Ele falou, deixa eu colocar um nó na tua garganta, deixa eu te lembrar tanta coisa que vocês viveram, lutaram, fizeram e conquistaram. Eu falei, Deus, obrigado por tudo. Ele falou, agora vamos embora que tem muito mais pela frente. Continua andando com Deus. Quem mede é Deus. Não, já perdoei muito, já fiz muito, já orei muito, já preguei muito. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim a mim, já preguei 2 vezes. Jesus te perdoou todo dia. E aí? Será que a gente vai oferecer esmola para Deus? Eu estou falando de dinheiro aqui, gente? Estou falando de vida, que vale em tudo. Tempo, disponibilidade, amor, graça. Ezequiel ia andando e ele diz, o homem que veio, a figura divina que veio até mim para me levar para essas águas, ele ia medindo. Para de tentar medir sua vida espiritual, de medir o que você vai desenvolver, o que você vai viver, pelo padrão humano, ou pelo que você sente. E deixa Deus te levar na medida dele. Deus é até aqui. A hora que Deus fala, para um pouco, pare. A hora que Deus fala, continua, então continua. Às vezes a gente para onde Deus nunca mandou a gente parar. E quando falo disso, irmão, não tem como não pensar no pai de Abraão. Pai de Abraão, Deus mandou ele sair de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Para Abraão, Deus fala, a terra que eu te mostrarei. Mas para o pai dele, leia a Bíblia. Abraão saiu sem saber para onde ia, verdade. Principalmente sem saber por onde ia, seria até uma tradução mais correta. Porque ele sabia que ele ia completar uma caminhada que o pai tinha começado para Canaã. O pai para numa terra cujo nome remete ao filho que ele perdeu. E ele nunca mais consegue se mover daquele lugar. Está cheio de gente que até hoje estavam, em nome de Jesus, estacionados em traumas, bloqueios e limitações, em visões apenas da terra. Mas hoje Deus está dizendo para você, ei, deixa eu medir, vamos destravar, vamos desbloquear, vamos voltar a andar, vamos nos mover. O que doeu, o que sofreu, o que deu errado no passado, não se compara com a glória que Deus ainda tem para revelar na nossa vida. Só continua andando na medida de Deus. Não é na minha, não é na sua, não é do parente, não é do que falar, é do que Deus está dizendo e testificando. Deus pode me usar, Deus pode usar alguém, mas Ele sempre vai testificar. Vai, e Ele vai. Aí Ele diz assim, enquanto caminhávamos Ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, Ele me levou para o outro lado do rio. Então vem comigo, 500 metros, eles andaram aqui, tá? E foi, andou. 500 metros. Falou, agora vamos para o outro lado do rio. Foi para o outro lado do rio. Aí diz aí, ali a água chegava a meus o quê? Tornozelos. Atrapalha alguém de andar? É muito difícil correr com água no tornozelo? Joia. Continua o texto dizendo,
verso 4. Ele mediu mais o quê? Não dá para eu ir para cá, então faz de conta que estou indo aqui, estava ali, mais 500 metros. E aí, atravessamos o quê? O rio novamente. Vamos para o outro lado de novo. Atravessou o rio de novo. Dessa vez a água chegava aonde? É fácil correr? Agora limita o seu movimento? É Deus dizendo, quanto mais você tiver de mim, menos do seu natural e da sua carne vão ter em você. Eu vou dizer de novo, é Deus dizendo, quanto mais você mergulha em mim, menos o seu natural vai te travar. Aí ele vai dizer mais, depois mais 500 metros, mesma coisa. Chegava onde? A minha cintura. Aqui, irmãos, movimento é moroso, mas vai mais, verso 5. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar como? A nado. Mas fundo demais para atravessar a pé. Deus está nos chamando para mergulhar. Antes que Deus complete a obra que Ele começou, Ele espera que a nossa medida nele vá aumentando. Que a nossa entrega, que o nosso relacionamento, que a nossa paixão, que o nosso fervor. Eu falava com alguns irmãos como é gostoso e que Deus abençoe. Esse é um tempo de reativação do primeiro amor para a igreja de Jesus. No primeiro amor, toda hora a gente quer fazer alguma coisa. No primeiro amor a gente não repara no que está ruim. E quando a gente vê algo que está ruim, a gente fala, como posso ajudar para ficar bom? Depois que passa o primeiro amor, a gente critica tudo. Tudo está ruim. A Bíblia diz que a alma farta, pisa favos de mel, está nem aí. Tem gente que Deus abençoa tanto, que a pessoa já nem dá valor à vida que tem. A gente precisa mergulhar em Deus, voltar ao primeiro amor. Aquele prazer, eu quero ser uma bênção, eu quero ajudar alguém, eu quero socorrer alguém que ainda não conhece Jesus. No primeiro amor a gente quer falar de Jesus para todo mundo, a gente quer mostrar como a nossa vida está sendo transformada, abençoada. Gente, o primeiro amor eu comparo. Quem assistiu o filme do Titanic? Quem assistiu? E o resto, vocês andaram onde? A religião de vocês não deixava? Na época eu podia assistir. No Titanic, gente, quando o barco está começando a afundar, aí tem os botes salva-vidas, tem ou não tem? Aqueles barquinhos. Aí eles pegam os botes salva-vidas, começam a colocar gente dentro e descer. É ou não é? E aí eles falam, venham aqui os idosos, as mulheres e as crianças primeiro. Não foi assim? Foi no filme errado que você assistiu, boca aberta. Fala igual o Zé. Foram os idosos, as mulheres e as crianças? Aqui, banana. Os ricos, poderosos, influentes. Deixa o vozinho, vozinha que se exploda, as mulheres que se virem, as crianças. O ego do homem. No Titanic, as pessoas brigavam para arrumar um lugar no bote. A nossa vida com Cristo, esse mundo é um barco afundando. A grande diferença entre nós e lá no Titanic é que uma vez que a gente conhece Cristo, tem bote salva-vida para todo mundo. O que está faltando é gente para apresentar esse bote para quem está lá fora. E aí a responsabilidade é sua e minha. Quem a gente pôs no bote para trazer hoje? Quem a gente, como Noé, levou para dentro da arca? Esse é o nosso tempo, igreja, de ajudar a salvar quantas vidas a gente conseguir, porque os dias se abreviam. Isso é sério. Se aprofunda em Deus, Ele vai te mostrar que o que a gente está falando aqui não é terrorismo. Quem viu a matéria falando do Brasil em 50 anos? Quem viu? Do clima aqui. Vai ser difícil de habitar no Brasil daqui a 50 anos. Opa, daqui a 50 anos eu nem estou aqui, então você não deve ter criança, que você se importa. Isso só falando do lado natural. Agora do lado espiritual, gente, isso é sinal do fim dos tempos. É só ler a Bíblia. A gente precisa se aprofundar em Deus de tal forma que outros sejam salvos. Quem está entendendo? Mas continua o texto ainda, vamos lá para a gente finalizar, verso 6 vai dizer, ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. 7, vou até o 9. Ao voltar fiquei o quê? Surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio.
Agora, olha que incrível isso, verso 8. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará o quê? Pura. A água salgada de quem? O Mar Morto é aquele mar que só recebe e não dá para ninguém. Sua água é salobra, ele não tem vida. Mas Ezequiel profetizou que o Mar Morto voltaria a ter vida. Deus disse: até o Mar Morto vai ter vida. O que é isso? Gente egoísta, gente que só pensa em si mesmo, está morrendo. Mas Deus quer usar você e eu para pegar as águas que estão jorrando do altar e levar para quem está morrendo lá fora, para que eles também venham florescer e frutificar antes que seja tarde demais. Em 2018 eu e a pastora Angélica estivemos lá em Israel, irmã Célia também, e tivemos o privilégio de ver lá os bolaines. Ao lado do Mar Morto já estão formando lá formações de água doce, com vegetação e animais, vida aquática, peixes. E aí você vai perguntar para eles: qual a explicação? Só Deus, só Deus. É um milagre, é profecia para o fim dos tempos. Já está acelerado lá. Ei, esse é o nosso tempo de amar Jesus e amar tanto o nosso próximo, que a gente vai querer que eles sejam salvos. Que você e eu venhamos conquistar muito, mas todas as nossas conquistas apontem para Jesus, para que outros sejam salvos enquanto buscam conquistas. Ezequiel vê vida onde havia morte. A visão de Deus é maior. Os céus estão se abrindo e nós vamos enxergar vida naquilo que parecia que era o fim. Deus está revertendo quadros que eram contrários. Verso 9 diz assim: por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres, o quê? Vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. E está fluindo sobre o Rogério e sobre... Olha o tópico, presta atenção nisso aqui. Cenários são transformados à medida que nos aprofundamos em quem, gente? Presta atenção, quem é que estava se aprofundando em Deus? Todo o povo ao redor do Mar Morto? Quem? Alguém vai acertar. Calma, respire. Isso é igual pegadinha de vestibular. Quem que está se aprofundando no rio, gente? Agora eu facilitei. Pastor, é muito óbvio. É por isso que a gente não é abençoado. A gente pensa que o óbvio não é bom. Você quer ver só um exemplo simples? Quem está fazendo jejum Daniel? E nessa consagração Daniel tirou arroz e feijão. Com todo carinho e respeito a quem continua com arroz e feijão. Mas com arroz, feijão e salada eu passo 2 anos. Não, 2 anos, né? Foi uma expressão. O que tem de gente esses dias valorizando arroz e feijão. Ai, que saudade do arroz e feijão. Mas antes falava assim: arroz e feijão de novo. Eu e a pastora Angélica fomos para Buenos Aires. 1º dia, 2º dia, 3º dia. Ela olhou para mim e falou assim: eu não aguento mais, eu quero comer arroz. Aquelas carnes assim, ó lá, maravilhosas. Até a vovó Banguela come. No beiço, não precisa nem de dente. Massa, isso e aquilo. Eu quero arroz. Rodei, fui achar uma churrascaria lá que falaram caro. Comprei não, paguei lá para a gente comer. Chegou lá, irmão, o arroz, uma papa, frio, sem sal, horrível. Ela falou: vamos voltar para a carne com batata que é melhor. Ei, a gente começa a não perceber o valor do simples. Nós estamos falando de quem hoje aqui, irmão? Personagem. Quem é que está andando no rio, gente? Quem está andando no rio? Está tão óbvio que a gente tem medo de falar. Deus tem bênçãos que são óbvias diante da gente. Para de querer complicar. Não. Se é Deus, tem que ser uma coisa simples. Uma palavra. O centurião de Cafarnaum entendeu e Jesus ficou impactado. Jesus falou: que fé que esse homem tem. Ele disse: eu nem sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Porque eu também sou homem de autoridade. Se eu mando alguém ir, ele vai. Se eu mando outro vir, ele vem. Então eu sei que se o Senhor ordenar o poder do céu e lá vai curar meu... Jesus falou: ele entendeu tudo, é simples. Ele nem precisa que eu vá até lá, ele precisa que eu dê uma. Hoje tem palavra de Deus hoje aqui pra gente. A gente tem o que a gente precisa. Irmãos, esse exemplo do Ezequiel é bem claro. A gente participa de um culto, fica inseguro de falar Ezequiel, a gente fica com receio, a gente está ouvindo de Ezequiel.
O que é isso? É muitas vezes a palavra que a gente recebeu e tem receio de colocar em prática. A gente tem receio que aquilo não é para a gente. Não pode ser tão simples, não pode. É simples assim. Creia nessa palavra, se mova por fé, porque o que Deus falou na palavra é o que Ele quer fazer na nossa vida e também através de nós. É isso. Ei, cenários são transformados à medida que nós aprofundamos em Deus. Quem é que estava se movendo no rio, gente? Se aprofundando no rio? Os peixes, as margens, alguém estava se movendo? Só Ezequiel. Presta atenção que eu e você nos movermos, nos aprofundando em Deus, vai levar vida para quem está ao nosso redor, vai levar vida para onde a gente passa. A gente carrega essa marca, quem está entendendo? Está entendendo? Põe mais um tópico aí para a gente ler os últimos 3 versículos e finalizar. Olha isso aqui, presta atenção. O melhor e mais valioso não é encontrado onde? No raso. Ele só viu a transformação do cenário quando ele aprofundou. No começo ele não viu vida, ele não viu restauração. Quer o melhor, quer o mais valioso? Aprofunda. Chega, eu pus uma exclamação aí de propósito, é imperativo, é uma ordem de Deus para a gente. Chega de ser o quê? Superficial. Chega, se aprofunda. Deus quer que a gente mergulhe. Deus quer que onde a gente chegue, brote vida. Chega. Jesus fala de uma parábola, Jesus fala o reino dos céus é como um homem. Sempre que eu prego isso, eu lembro quando eu preguei essa mensagem no Vale de Jequitinhonha. Alguém conhece o Vale de Jequitinhonha? Serra Pelada do Brasil, já ouviram falar? Eu e o pastor Angélico fomos lá fazer missão. Um lugar de riqueza e miséria, de morte, e lá um lugar de exploração em busca de muita riqueza. Arrancaram quase praticamente tudo, mas ainda acham alguma coisa. A Bíblia diz, Jesus falou, o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha muitos bens, muitas terras, e ele vai numa outra terra e encontra um tesouro muito precioso. Então ele volta, pega tudo que ele tem e vende para poder comprar aquele terreno, porque ele entendeu que aquele tesouro é mais precioso que tudo que ele tem. O que é isso? É o dia que a gente tem um encontro com Jesus. Toda capacidade, religiosidade, todas as outras coisas cai por terra, e tudo que a gente quer é conhecer mais de Deus e mostrar Jesus para outras pessoas. É disso, chega de ser superficial. E aí o verso 10 ao 12 vai dizer assim para a gente, versículo 10 ao versículo 12. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até em Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda o quê? Espécie, como os peixes do Mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados. Continuarão como? Salgados. O que é isso? Aquele que não quer se purificar não recebe vida. Aquele que não se permite ser limpo, aquele que não é verdadeiro, não vai receber vida. Ainda que ele esteja no cenário de vida. Presta atenção que isso aqui é muito sério. A vida de Deus alcança, tem alguma coisa vazando que não estava. Abriram alguma coisa aí na mesa. As águas que saem do altar vão onde não havia vida, onde só havia morte, e purificam. Mas aqueles no meio do caminho, os brejos, da beirada, que não querem ser purificados, não vão ter vida. Tem gente que entra no mesmo cenário que eu e você, mas não vive a verdade. E não tem vida. Aí começa a falar, eu não sinto nada, aí eu não isso, eu não aquilo outro. Mas nós vamos nos mover em fé e em vida, amém? Termino com o verso 12, que diz assim, em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada... Tem colheita de Deus para a gente esse mês. Pois são regadas pela água do rio que nasce de onde, gente? Por que é tão importante eu cultuar? Por que eu vou... Hebreus 10 fala para não deixar de congregar, como é costume de muitos. A gente vem, a gente adora a Deus, a gente recebe as águas que fluem do altar, que fluem do templo. E essas águas fazem a gente jorrar vida. Essas águas fazem a gente ter colheitas para o novo mês. Tem colheita de Deus para esse mês para a gente. Aí ainda diz, seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Tem cura brotando aqui também. Aí eu termino, põe o tópico para mim, tem 2 tópicos para a gente poder orar.
Toda profunda restauração de Deus tem o quê? Propósito. Tem propósito. Nos abençoar e alimentar a muitos. E termino com o último tópico dizendo assim: esse é o tempo de nos aprofundarmos em Deus e vivermos um mover ainda maior. Só quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.